Esse mezanino todo aqui, eles conseguem fazer todo o percurso aqui em volta dessa sala, do jeitinho que eles sonharam. Nós vamos ter um detalhe aqui de uma cabeceira estofada com LED por cima, iluminando. Do lado de cá tem uma arandela. Temos esse janelão imenso aqui pro quintal, que eles pediram para fazer realmente como se fosse uma parede de vidro. Oi pessoal, hoje eu tô aqui no condomínio Vale dos Cristais, na obra ainda em fase bruta, para mostrar para vocês esse projeto arquitetônico e de interiores que eu desenvolvi aqui. E vocês vão poder acompanhar comigo a evolução dessa obra, né? Agora a gente ainda tá no tijolo, mas eu já vou mostrando o projeto, falando um pouquinho pra vocês irem conhecendo e depois a gente trazer um tour mais completo para vocês. Aqui esse terreno, ele mede 9,50 de frente, 30,55 na lateral direita e 30,05 na lateral esquerda. Um diferencial dele é que ele tem uma servidão ali na lateral, então fica um pouquinho mais distante do vizinho naquela lateral ali. E aqui, então, nós temos um lote de 290 metros quadrados e uma área de construção de 230,44 metros quadrados construídos no total, sendo 148,78 no pavimento térreo e 81,66 no pavimento superior. É uma casa que tem um escritório no andar térreo e mais 3 quartos no andar de cima. E o ponto de partida do projeto foi o mezanino, que vocês vão ver ali, que eles queriam muito ter, eles me mandaram como referência. Agora a gente tá com um barracão de materiais aqui na frente, então tá escondendo um pouco dessa fachada, mas é uma fachada de linhas retas. Eu criei um pórtico aqui, ó, em cimento queimado, fazendo esse volume, e vai entrar depois um brise para camuflar aquela janela do quarto ali da frente. Ficar um pouquinho mais leve essa fachada, vai entrar aquele brise branquinho ali. Tem esse painel de ACM camuflando a porta de entrada principal também. E temos esse vidrão aqui do lado direito, que é onde eu encaixei a escada dessa casa. E aqui, ó, eu deixei esse vazado justamente para o vidro passar inteiro. Então a laje de cobertura, ela vem até aqui, protegendo a porta. E aqui nós temos esse vazado, então esse vidro, ele consegue ficar um painel inteiriço desse lado aqui. O pórtico ainda vai ser engrossado ali na parte superior, ó, a viga tá grossa, mas falta tijolo, porque esse pórtico ele é todo com maior espessura mesmo. Inclusive aqui, ó, acaba sendo um detalhe, é um detalhe que é estético, mas que é uma solução arquitetônica interessante para a obra também. Como eu tenho esse elemento decorativo mais grosso aqui, eu consigo embutir a tubulação. Essa daqui é a tubulação de água de chuva que vem do telhado e a gente consegue embutir na nossa parede aqui, porque tem um elemento decorativo mesmo mais robusto, que foi feito propositalmente por uma questão estética e de facilidade de execução da obra também. Aqui, ó, a gente tá na fase de embolso, né? A garagem já tá toda embolsada. Nós temos uma garagem para 2 carros. Essa garagem, ela mede 5,35, assim, de largura, por 5,50 de comprimento até aqui na ponta. E aí, nesse cantinho, eu perco um pouquinho de espaço com esse elemento decorativo, mas pra cá, já fico com o espaço todo livre novamente. E essa é uma casa que tem 2 acessos. Eu tenho um acesso ali pela lateral, que vai direto lá para a área gourmet, um acesso externo, e tenho aqui o acesso pela porta principal, que é onde eu vou entrar agora, que é na nossa sala de estar. E aqui, quando eu acesso a casa, eu chego num hall de acesso que tem a nossa escada para o segundo pavimento. Então, ó, tudo com o pé direito duplo. Essa parte aqui eu vou colocando 3D de interiores para vocês irem acompanhando comigo o espaço. Essa parede que a gente vê de frente vai ter um detalhe de pedra natural até lá em cima. E aí, aqui tem a subida, né, para o segundo andar. E aqui é a área da nossa sala de TV. Então, ali fica a parede da televisão, aqui vai ficar o sofá. E eu tenho mais um vidro aqui alto, que é para o quintal de fundo. Então, eu tenho mais um afastamento ali, um corredorzinho, onde eu consigo mais uma ventilação nessa sala. Assim como eu tenho outra abertura para cá. Então, é uma casa com bastante abertura, com ventilação cruzada. Ponto de partida desse projeto foi isso aqui, ó. Os meus clientes queriam ter esse grande vazio no meio da casa, esse pé direito duplo no meio da casa, com esse corredor na parte de cima, um mezanino, percorrendo toda essa área de sala. Eu criei o projeto desde o princípio para que tivesse esse corredor em U aqui, de fora a fora. E eles queriam ter toda essa visão lá da parte de cima, com esse corredor, com esse vazio de pé direito bem aqui no meio. Isso era peça principal para eles no projeto e a gente conseguiu alcançar o resultado. Então eu vejo aqui todas as portas de todos os quartos e ali, que é só um corredor de passagem, eu coloquei mais uma janela que está alinhada com essa porta aqui de baixo. Então aqui é a nossa sala de jantar, que está integrando já com a cozinha. Ali vamos ter uma parte de buffet, cristaleira, tudo decorado também, com pedra. Tá bem bonita essa parte ali. E tem uma porta de vidro aqui, que é para aquele corredor lateral, que é onde eu falei que é o acesso que vem da garagem.
Então, acaba conectando aqui também essa área de sala, conectando bem com a área externa privativa da casa, né? Eles podem colocar uns vasos de planta bem bonitos aqui e quem estiver aí dentro vai ver pela porta de vidro. Aqui a nossa cozinha, que já vem totalmente integrada. E aí, pra cá, a bancada principal de pia, com lava-louça, calha úmida, espaço da geladeira. Mais uma porta de vidro, dessa vez integrando com a área gourmet. E aqui no meio vai ter uma ilha, onde vai ter o cooktop, um espacinho para banquetas e fica a passagem, tanto pela parte de trás da ilha aqui, quanto entre bancadas, para poder acessar ali a área gourmet. Pra cá, nós temos um escritório, que vai ficar, essa porta do escritório vai ficar camuflada num painel de marcenaria planejada. E eu vou tentar passar aqui agora para mostrar. Essa porta aqui, que vai estar camuflada no painel, transforma esse escritório numa suíte. Se eles quiserem trancar essa porta, o banheiro social, que também está aqui dentro, fica esse corredor fica privado, né? E aí fica o escritório com o banheiro social como se fosse uma suíte no pavimento térreo. E aí eu fico com esse corredorzinho e acesso aqui o meu banheiro social. Então o banheiro social, ele tá bem próximo à área social interna da casa, de salas e cozinha, mas ao mesmo tempo ele tá reservado aqui porque tá num corredorzinho, não fica aquela porta abrindo direto pra cima do sofá, né? Assim, uma coisa muito visível. Então o banheiro, ele tá próximo, tá de fácil acesso, mas tem uma certa privacidade aqui por esse pequeno corredor. E aqui é o nosso banheiro social. Ficou assim, com esse layout padrão de pia, vaso e chuveiro. Aqui tem uma báscula, né, para ventilação natural em cima do vaso. E ele mede 1,30 por 2,60. É uma medida que eu considero padrão. Já falei aqui 1 milhão de vezes para vocês, devem estar cansados de ouvir isso. E ele ficou bem bonito, assim, com esse detalhe desse revestimento verde e tudo mais. Gostei bastante, ficou com personalidade. E aqui é a porta do nosso escritório. E o escritório ficou assim, ficou com área de bancada, uma área bem funcional aqui de bancada. E tem também essa área bem bonitinha, com sofá-cama, que dá para receber um hóspede. Uma estante, aqui o espaço para os instrumentos musicais do cliente. Então é um cantinho assim que ficou muito funcional, muito agradável para atender essa família e também para atender um hóspede se eles precisarem. E se fosse o caso da venda do imóvel, uma coisa futura, atende bem para uma suíte também, para ser um quarto, né? Porque tá bem juntinho com o banheiro aqui, então ficou bem legal. E nós temos esse janelão pro fundo. Agora a casa ainda tá sem muro. Nesse caso aqui eles deixaram o muro por último para facilitar o acesso da passagem de materiais e tudo mais, ainda vai aterrar o quintal. Tinha um declive bem pequeno aqui, bem leve, assim, menos de 1 metro de declive, vocês vão ver a diferença ali pelo muro de arrimo. Mas aí esse muro ainda não foi feito. Quando o muro estiver feito, essa janela aqui tem total privacidade, né? Eles vão ter a visão aqui do quintal deles, do jardim deles, privativo. E agora vamos lá ver a área gourmet. Seguindo aqui pela cozinha agora, vamos chegar na nossa área gourmet. E aqui eu tenho toda essa área coberta de área gourmet, é uma área bem espaçosa. Nessa parede nós colocamos churrasqueira e pia, toda a parte mais funcional da área gourmet para cá. Aqui vai entrar uma mesa. Então, o legal é que a cozinha ficou entre a sala de jantar e a área gourmet. Então, não fica aquela coisa de 2 mesas uma do lado da outra, né? Porque, às vezes, a gente tem o caso da sala de jantar integrada com a área gourmet. Fica uma mesa ali e uma mesa aqui. Nesse caso, tem uma mesa, tem a cozinha e tem outra mesa. Então, acho que é um layout que funciona bem legal. E pra cá, tem um espaço para colocar um móvel, um aparador com televisão. Aqui, a janela da nossa área de serviço. Então, nós vamos colocar uma janela com película fosca para não ficar vendo a baguncinha dali. Mas é importante ter, eu acho, essa integração para passar ventilação, iluminação natural por aqui. Aqui, ó, é o corredor que vem lá da garagem. Então, aqui ainda vai entrar uma paredinha de cobogó para fechar um pouquinho, para proteger um pouquinho esse aparador. E lá vai ter o portão, né? Então não tem por que ter outro portão aqui. E aí a pessoa, a visita, entra de lá direto para cá. Aqui a nossa área gourmet continua em balanço, ó, não tem pilar por aqui, o quarto do casal tá aqui em cima. E ficou uma área mais livre para colocar um sofazinho, uma poltrona, fazer um loungezinho, né? Com esses móveis mais assim de área externa. Aqui é a porta da lavanderia. Então é uma lavanderia compacta, só o que precisa ter mesmo, que é tanque, máquina e um pequeno armário vassoureiro. E aqui, agora eu tenho o problema do desnível, porque ainda não foi aterrado, mas depois disso tudo aqui, ó, vocês estão vendo o alicerce do que vai ser um grande deck. Aqui vai ser um grande deck com piso porcelanato amadeirado. Nós vamos ter ali uma área de jacuzzi. Eles não quiseram piscina, eles preferiram colocar uma jacuzzi maior. E eu projetei a jacuzzi com essa altura, com essa parte mais elevada do piso. Que aí eu fiz vários detalhes ali, com esses degraus com LED passando por baixo. Um loungezinho, uma área de loungezinho mais elevada ali também ao lado da jacuzzi. E todo esse retângulo ali vai ser gramado. Então aquela vai ser a área gramada do terreno, vai ficar bem ali. Pra cá é tudo piso,
Então a gente consegue passar aqui, ó, inclusive para a lateral da casa, né? Tem essa calçadinha. Aqui eu tenho essa lateral, agora tá afastado 1 metro do vizinho. Só lá atrás que está afastado 1,5 metro, onde tem a janela do banheiro social e a janela da sala. Agora eu não consigo mostrar muito, tem 3 pessoas embolsando ali, mas tem aquela lateral livre, né? A casa fica solta. E aqui, como eu estava falando, eu tenho problema agora do desnível, mas depois isso aqui vai ser tudo nivelado. Porque aqui é o nosso lavabo, que vai atender essa área gourmet e área externa. Então aqui é um lavabo bem pequenininho também, bem compacto, mas que ficou uma gracinha. Eu vim seguindo o mesmo visual ali da área gourmet, uma coisa mais praiana, assim, meio rústica, com pedra natural, madeira, esse pendente de fibra natural. Então ficou nesse estilinho assim, bem combinando aqui com o da área gourmet. Na área gourmet nós ainda usamos com pontinho de cor, foi o armário verde, porque os clientes gostam bastante. E achei que ficou bem legal. E aí tem toda essa área de quintal, que agora a gente não tá vendo muito ainda, né? Porque realmente a obra ainda tá numa fase mais bruta. Mas eu gosto de mostrar pra vocês todas as fases da obra, porque em cada uma delas a gente consegue falar sobre um assunto. Eu já ia dando tchau, esqueci que eu ainda tenho o andar de cima, juro. Juro que eu já tava dando tchau. Vamos então conhecer o pavimento superior, que nós temos 3 quartos, sendo uma suíte com closet. Aqui, ó, eu tenho uma escada nesse formato de U, com 1 metro de largura. A escada foi concretada tem 2 dias só. Muito importante aqui, ó, que eu pedi para deixar o afastamento da escada para o vidro para conseguir colocar a cortina, até porque aqui é a frente da casa, então precisa ter privacidade em relação a quem está passando na rua. E aqui que a gente vai ter aquela visão bem legal da sala todinha lá embaixo, esse mezanino todo aqui. Eles conseguem fazer todo o percurso aqui em volta dessa sala, do jeitinho que eles sonharam. E para conseguir ter isso, para conseguir ter esse meio todo livre, nós ficamos com 2 quartos para o fundo e 1 quarto para frente. Afinal, não tem largura, não tem muita largura de lote aqui, né? São só 9,5 metros. E aí para cá nós temos o primeiro quarto, que está para frente da casa. É um quarto assim mais comprido, né? Esse quarto não teve projeto de interiores. Esse quarto mede 3 por 4. Como eles ainda não sabem o uso desse quarto, não tem uso específico para ele, ficou sem projeto de interiores. Mas tem a janela aqui para frente da rua, que é aquela janela que vai ser camuflada com brise. Então esse é o nosso primeiro quarto. E aí seguindo pelo nosso corredor, tem essa janela para lateral, que é aquela lateral que tem a servidão, que é aquela janela que a gente viu lá de baixo. E aqui atrás, vou mostrar primeiro o outro quarto de solteiro. Esse outro quarto de solteiro, ele tá em cima do escritório, né? Então, esse banheiro aqui também está em cima do banheiro social. É um banheiro em cima do outro. Tem a mesma medida, esse banheiro, 1,30 m por 2,60 m. Ele também teve projeto. Então, ficou assim um banheiro mais neutro, né? Que é o banheiro social desse pavimento aqui de cima. Vai atender os 2 quartos de solteiro. E aí, a única diferença desse aqui pro lado de baixo é que aqui não tem aquele corredorzinho. Eu ganhei o corredorzinho pra dentro do quarto, né? Não tinha por que eu fazer o corredor ali. Até porque eu queria ter esse mezanino aberto pra sala. Então, aqui no mezanino, eu vejo lá embaixo, aí eu acesso o banheiro por aqui e acesso o quarto pra cá. Aqui é o quarto de solteiro. Esse quarto aqui, ele mede 2,95 por 3,55. Ele também não teve projeto de interiores. Eu tô vendo aqui que eles seguiram a posição do ar-condicionado lá de baixo, do escritório, mas não teve um projeto específico aqui. E aqui é o segundo quarto de solteiro. E agora eu vou mostrar pra vocês a suíte master. Aqui a gente entra na suíte master, tem esse corredor, justamente por conta do lote ser estreito. E eu preciso que o quarto fique no final, porque é muito melhor eu ter uma janela virada pro fundo, que eu tenho ainda uma distância grande até o vizinho, do que ter uma janela aqui na lateral, que eu tô só a 1,5 m do vizinho. Então eu entro nesse corredor. Primeiro eu tenho o closet. Então aqui, ó, tem espaço para 2 armários, um de cada lado. E tem janela, sempre que possível façam janela no closet, por favor. Tem cliente que pede pra eu tirar a janela do closet, mesmo podendo ter. E aqui, logo na sequência, vem o banheiro. Eu não vi necessidade de abrir a porta do banheiro por dentro do closet, porque aqui tá uma do lado da outra, no corredor, e ia perder espaço de armário, né, pra eu abrir uma outra porta. Então aqui é o banheiro da suíte. É um banheiro comum, assim. O closet, eu não falei a medida, ele mede 2,10 de largura por 2,45 de comprimento. E esse banheiro mede 1,70 de largura por 2,45 de comprimento. Então aqui eles optaram por ter uma única cuba, mas por ter 2 chuveiros. Nós temos 2 chuveiros aqui no box. Ainda vai ser feito aqui o nicho com LED e assim ficou esse banheiro. E aqui, para essas 2 portas, nós vamos ter um painel e marcenaria planejada, que essas portas vão correr por dentro do painel. Então quem entra no quarto vai ver tudo amadeirado aqui. Tudo com marcenaria planejada, e as portas, a do closet corre pra cá e a do banheiro corre pra cá, por dentro desse painel. E aí finalmente chegamos aqui no nosso quarto,
da Suite Master. Esse quarto mede 3,45 de largura por 3,75 assim no comprimento. E a gente estava até conferindo as tomadas aqui hoje, nós vamos ter um detalhe aqui de uma cabeceira estofada com LED por cima iluminando. Do lado de cá tem uma arandela, que eu até pedi para chegar um pouquinho para cá hoje. Ali já tem um pendente. Eu gosto muito de fazer essa assimetria da cabeceira, um tipo de luminária de cada lado. Temos esse janelão imenso aqui pro quintal, que eles pediram para fazer realmente como se fosse uma parede de vidro. Mas apesar deles quererem uma parede de vidro, eu acho muito importante deixar esse pedacinho aqui, ó. Então eu deixei 15 centímetros para cada lado, que é pra gente conseguir colocar pra cortina parar certinho e não ficar passando aquela luz na fresta, né? Se não tiver esse apoio de pelo menos 15 centímetros para cada lado, pode ter a cortina que for que vai passar uma frestinha de luz. Então eu deixei aqui um pouquinho só de parede para cada lado para conseguir melhorar essa questão da iluminação passando pela cortina. E aí fora isso nós temos um paredão aqui de vidro, que a parte de baixo vai ser vidro fixo e a parte de cima vai ser uma janela. Pra cá é a nossa área de televisão. Temos a bancada aqui, uma penteadeirazinha no cantinho, com espelho iluminado, aqui televisão e aqui embaixo um móvel de apoio e um frigobar que eles me pediram também. Como a casa é de 2 andares, eles pediram para ter um frigobar aqui para ter essa facilidade de não ter que ficar descendo de madrugada, por exemplo, para tomar uma água. E aí, isso aqui, ó, vocês podem observar que a gente tá colocando em todos os cômodos que tem televisão, que é um tubo de PVC para ligar a caixinha de cima na caixinha de baixo, conseguir passar cabo HDMI, esses cabos que tem uma ponta maior. E é isso. Esse foi nosso segundo pavimento. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês acompanhem essa obra comigo. Em breve ela fica pronta. Em breve eu trago mais conteúdo para vocês dessa casa aqui e de muitas outras. Mas para isso você precisa se inscrever no meu canal, ficar por aqui comigo, deixa um comentário, deixa o seu like. Obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!